E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje Conan, o Cimério, edição definitiva, volume 3. Esse daqui, pessoal, é um dos vídeos aí que eu gostaria de ter gravado aí há um bom tempo. Esse aqui eu acho que eu gostaria de ter gravado ele há mais ou menos uns 2 meses, mas acabou que ficou impossível durante um tempo gravar qualquer vídeo. E bem, estamos aí colocando em dia, né? Vou tentar lembrar pelo menos o básico aqui de cada uma das tramas para poder comentar aqui. Essa edição traz 3 histórias, ao contrário das outras que traziam 4, mas são 3 histórias assim de um tamanho legal, são maiores que as outras em média, mas ainda assim o volume 3 é menor do que os outros 2 volumes. A guarda aí segue o mesmo padrão das outras edições, traz aí o mapa bem legal. Conan Cimério, baseado na obra de Robert Arvin Howard, publicado pela Pipoque Nanquim, originalmente pela Glénat. Tá aí o sumário da edição. E a primeira história do Sylvain Humberg e Park Jae-kwang, Os Profetas do Círculo Negro. Uma história massa também, cara. O desenhista aqui, o Park, ele tem provavelmente ele é sul-coreano, né, pelo nome, mas não tenho certeza não. Tem um estilão aí meio mangá, né, no caso aqui seria manhwa, que são os quadrinhos sul-coreanos. Tem um estilão bem legal, cara, a arte dele é bonita, bem detalhada também. O Conan aqui, cara, ele é um líder aí de um grupo de bárbaros, né, cara, que estão assediando aí uma cidade. Essa cidade está com intriga política até a fundação, questão de sucessão, né? Traição, mais traição, e por aí vai. E, cara, é uma história massa, cara. Eu acho que desse volume aqui, eu acho que a segunda que eu mais gostei aqui foi ela. O Conan acaba que, devido a alguns eventos aqui, ele acaba que meio que como um traidor ali pro grupo dele, pros homens dele, e tem que resolver as coisas, cara. É uma história bem massa aqui. Ela tem um desenvolvimento bem interessante, chega na parte, né, mística e sobrenatural também. Então, assim, excelente história. Realmente gostei bastante dessa daqui. E aqui começa Inimigos em Casa, do Patrice Loinet e Paolo Martinello. Desenhista magnífico aqui também. Só a abertura aqui a gente vê aí, cara, uma visão panorâmica aqui bem interessante. A gente consegue ver o horizonte, a cidade e ver lá embaixo, cara, os barquinhos ali. Assim, teve uma ideia bem interessante aí para abertura da edição, cara. Enquanto que na outra edição a gente via o Conan ali, né, como líder, né, de um grupo, né, de certa forma. Aqui a gente já vê mais o Conan mercenário, né? A gente vê ele até ir matando um cara aqui no começo. Vai acabar que o Conan vai ser preso e, em troca da ajuda para poder sair livre dessa situação, ele acaba sendo contratado para poder matar uma outra pessoa, cara. Olha só que magnífica essa sequência aqui. Então, cara, é aí que a história vai tomar um rumo bem interessante. O Conan vai para um determinado local aqui, cara, lembra até um pouco Bloodborne, cara, sinceramente. O local onde ele vai parar ali. Aí, demais, hein? E assim, a história continua com um desenvolvimento legal, tem um mistério bem interessante ali por trás de tudo. É uma história que eu gostei também, foi a que eu mais gostei desse volume.
Sinceramente, aqui foi a que eu mais gostei das três histórias. E aqui começa O Deus na Urna, de Doug Headline e Emanuel Siviello. No final da história aqui o Conan fala umas coisas aqui bem interessantes, né? Dá pra gente compreender bem o tipo de cara que o Conan é. E essa história aqui a gente já vê o Conan ladrão, pessoal. Pegado assim, aqui a gente viu o Conan executando aí boa parte dos trabalhos dele aí, né? Do currículo dele. Tirando o visual, cara, esse aqui pra mim foi o pior visual do Conan de todas as histórias até agora, cara. Tem alguns ali que são assim bem fora do padrão, mas ficou interessante. Esse aqui eu sinceramente achei uma porcaria, cara. A armadura em si, né? Que a armadura é um cinto, né? Basicamente. O cinto e a bainha da espada que é a armadura. O resto é um pedaço de pano, brinco no nariz, o cabelo também, cara. Totalmente fora do padrão. Esse aqui, sinceramente, não me agradou em nada a questão do visual do Conan, cara. Eu não tô muito certo aqui, cara. Eu acho que o Howard, ele nunca determinou a questão da aparência do Conan, né? Ele nunca detalhou ela bem, né? Ou eu tô errado? Sinceramente, não sei, cara. E não me lembro também. Se eu sabia, eu não me lembro. É, então, assim, né, não dá pra falar que o cara tá errado aqui, né? Quase que fez um race swap no Conan, mas também não dá pra falar que tá certo porque ficou ruim pra caramba na questão visual, mas de boa, o importante acaba sendo mais a história aqui. E nessa história, velho, o Conan vai roubar um determinado item aqui, mas está rolando alguns acontecimentos na cidade, acaba tendo assassinato no meio, né, algumas outras intrigas ali, e o Conan acaba sendo pego no meio disso tudo, né? E ele que estava lá só para roubar, só para roubar, tadinho, acaba sendo pego no meio dessa situação. Só que aí, cara, o interessante é o seguinte, tem nessa página aqui mesmo. É, essa página aqui, ela demonstra muito aí que para mim passa essa história aqui, né? Nunca li o conto original, mas o que me passa é o seguinte, né? O Conan é um cara, assim, completamente fora dos padrões que o pessoal, né, civilizado aqui, né, tá acostumado, velho. O Conan é um cara, assim, realmente um selvagem, assim, né? Na real aqui, né? De uma forma que os caras não estavam acostumados a lidar, né? Os soldados e tudo mais aqui, né? E a história vai desembolar aqui, vai desenrolando toda. E o Conan, cara, no final aqui, filho, tá foda pra caramba, velho. Chega também numa questão aqui mais mística e sobrenatural. E é uma história legal também. Mas das três aqui, acabou sendo a que eu mais gostei, né? Até por conta da questão visual, os desenhos também, sei lá, não curti tanto assim, de modo geral. Mas é basicamente isso. Vamos dar uma conferida nos extras. Aqui, os Profetas do Circo Negro. Aqui segue basicamente o mesmo padrão das outras edições também, os extras. O cara aqui, ele comenta aí mais ou menos o que estava acontecendo com o Conan no período em que ele estava escrevendo determinada história, né? Cada uma das histórias aqui no caso. Cita aí possíveis, como posso dizer aqui, possíveis fatos que possam ter influenciado o Conan a escrever cada uma das histórias, né? Conversas do Conan com o Lovecraft, coisas do tipo, sabe? Como foi a publicação na época de cada uma dessas histórias. Então tem um editorial aqui assim, né? Tem uns extras aqui legais também. O caso aqui do Deus da Urna, né? Essa história aqui ela tá um pouco de plano pra manga aqui, pessoal. Como eu disse, eu nunca li o conto original, né? Mas pela história aqui, o que me passou foi isso, velho. O que eu vi foi o seguinte: o Conan é um cara selvagem ali, literalmente um bárbaro, de tal forma que os caras daqui, até os caras dessa época ali, não estavam preparados para um cara como ele, sabe? Os caras, né, da cidade, né, vamos colocar assim dessa forma, nunca tinham se deparado com um cara igual o Conan, né? Que é
quase uma força da natureza ali para para o que eles estavam acostumados, né, a lidar. E assim, o Patrício Noiné aqui, ele cita algumas coisas aqui, pessoal. Até pelo período aqui, agosto de 2020, estava rolando uma parada aqui, se eu não me engano. Acho que nesse período, foi mais ou menos esse período mesmo. Talvez eu esteja errado, mas sei lá, né? O que eu vou dizer aqui tudo é opinião bem pessoal, cara. Ele cita o seguinte sobre essa história, né? Primeiro ele cita, né, a conversa do Howard com o Lovecraft, em que o Howard cita, né, a questão de uma agressão policial contra um morador lá da época lá, ou não sei se era da região dele, ou se ele, não lembro se ele viu no jornal só a situação, mas enfim, ele cita a questão da violência policial aqui. E aí o Patrício aqui, ele já empolgou com a situação, né? Porque se eu não me engano, nesse período aqui, tava rolando aquela questão ali do BLM, né? O Black Lives Matter ali, por conta da morte daquele cara lá pelos policiais, né? Assim, outra opinião, pessoal, eu não acho que os policiais queriam matar o cara, velho. Eu acho que isso aí é bem óbvio, mas é fato que eles mataram, né? Foi uma situação ruim pra caramba. Mas o que veio depois também, pelo amor de Deus, né, velho? Destruíram tudo. Diz os caras que estavam defendendo os negros, mas os negros que não concordavam com a situação. Teve cara que foi morto também. Então, vai vendo o quanto que esse movimento é podre também, né, cara? Acabou que no final das contas lá os líderes ali cataram o dinheiro que eles receberam, né, de doações e foram embora, felizes da vida, né? Então, o pessoal ficou com cara de trouxa ainda. Mas enfim, o cara ele cita bem essa situação aqui e para ele essa história, o Howard escreveu ela com base nessa situação, né? Nessa conversa aí do Howard com o Lovecraft, cara, e assim, velho, sei lá, será que deu uma forçada aí não, bicho? Porque eu não vejo dessa forma, sabe, cara, a questão assim, dentro da história aqui, né, ele até cita aqui que o foco da história é a violência policial. Sei lá, viu, cara? O foco da história é isso aí. Eu acho que ele pegou pesado. Rola isso aqui na história mesmo, mas eu acho que ele deu uma viajada boa aqui nessa questão toda, sabe? Aí, enfim, né, velho? Cada um vê mais ou menos o. Cada um tem sua própria opinião na hora que lê, né, cara? Eu não vi isso, né? Do jeito que ele tá falando aqui. Eu acho que ele tá meio empolgado com a questão ali, né? Do BLM lá e acabou se empolgando quando tava escrevendo aqui os extras. Eu não vejo isso de forma alguma. Bem, mais 3 volumes. É, falta mais um, né? Eu acho que não tem data de previsão ainda de lançamento, né? Eu acho que estão esperando sair o último volume lá fora para poder encadernar as últimas histórias no quarto volume. Até agora, cara, tá valendo a pena? Acho que sim. As histórias, assim, de um modo geral, são boas. É, mas, cara, eu vou ser bem sincero, velho, ao meu ver, essas histórias aqui das 3 edições, mesmo as melhores aí, eu diria que elas estão, assim, no máximo no mesmo nível ali do que eu li do Jason Aaron, ali nessas fases mais recentes ali do Conan o Bárbaro, né? Por exemplo, é, a fase inicial, né, que foi uma história em 12 partes, né? Saiu nas 7 edições aqui, nas 7 primeiras edições aqui no Brasil, que foi A Vida e Morte de Conan. E o final ali, que foi Conan Rei, né, nas edições 12 e 13. Assim, eu acho que as melhores histórias aqui, no máximo, estão no mesmo nível do que tem lá. Sem brincadeira. Eu, pra falar a verdade, eu acho que eu me diverti mais lendo as histórias ali da vida e morte do Conan e Conan Rei do que essas aqui de um modo geral, sabe? Então, sei lá, basicamente é só uma comparação, né, pessoal? No mais é isso, aguardar aí o quarto volume. E bem, muito obrigado a quem assistiu. Se gostou, deixa um like e tamo junto. Até a próxima. Valeu!